Boa noite. Bom, o meu recado hoje é para os advogados novatos. Bom, para começar, meu nome é Fernanda, sou advogada há pouco mais de 4 anos e eu quero começar com uma frase que eu gosto muito do Sobral Pinto e que, por sinal, eu fiquei de fazer 2 postagens dele e só fiz uma, ainda faltam mais 2 e não consegui, que é: a advocacia não é uma profissão para covardes, e não é mesmo. E independente de quantos anos você tenha de advocacia, 20 anos, 30 anos, 6 meses, desde que você venha a agir com ética profissional, ninguém tem o direito de te desmerecer, seja o juiz, seja o desembargador, seja o ministro, seja o presidente, seja o seu colega de trabalho, porque por mais que eu goste daquele colega de trabalho ou não, fato é que ele é meu colega de trabalho, que a gente pertence à mesma classe. E ontem eu estava tendo um papo bem gostoso com uma amiga minha advogada, que tem um pouco menos de tempo do que eu de OAB, e ela comentando dessas inseguranças, né, de repente, às vezes o advogado mais velho, ele meio que dá uma ameaçada, sabe? E assim, eu já passei por isso várias vezes. E dessas várias vezes eu sempre consegui me sair muito bem, porque eu sabia o que eu estava fazendo e porque eu estava fazendo com ética. E porque eu não tenho medo de ameaça, entendeu? Desde que eu saiba o que eu estou fazendo como advogada e esteja dentro dos meus direitos e deveres como advogada. Então não se intimide. Não se intimide, você advogado, seja com juiz, com delegado, sei lá com que seja, com seu colega de trabalho que é bem mais velho do que você. Né? Às vezes a gente vê aquele advogado pelo número da OAB, nossa, deve ter uns 50 anos, né? Vai vir com aquela peça excepcional. E muitas vezes não. Eu não sou adepta a dizer que porque o profissional ele é bem mais velho que você, que necessariamente ele seja muito melhor do que você. Porque para você ser melhor, não ser melhor para o outro, ser melhor para você mesma, eu acho que em todas as profissões, mas principalmente aí em direito, em medicina também, você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre se atualizando. E tem muito profissional aí, muito mais velho do que um advogado jovem que não se atualiza, ou um médico que não se atualiza. Então, acho que isso depende muito. Tem muitos advogados, também professores, que assim, eu sou muito fã, mas não por causa da idade deles, mas porque são advogados excepcionais que estão sempre aí estudando, pesquisando, se atualizando e trazendo do bom e do melhor para o seu aluno ou para aquele que está ali querendo aprender com ele. Mas eu vejo que infelizmente muitos advogados jovens, eles se frustram, eles deixam de advogar por conta de uma decisão do juiz, por conta do que um delegado disse, por conta da forma como ele foi tratado, por conta de uma sustentação oral, por conta de um monte de coisa. Só que assim, errar a gente sempre vai. Errar assim, não se sair tão bem como a gente gostaria, às vezes se sentir meio humilhado, muitas vezes ser humilhado pela nossa própria classe, entendeu? Mas apesar desses desafios, desses obstáculos, não se sinta assim. Não desista da sua profissão que você tanto lutou, quero eu acreditar, né? Para poder ser um advogado. E a gente aprende com essas experiências e aprende principalmente a não ser pessoas assim. Às vezes, quando eu vejo um delegado agindo totalmente errado, um juiz agindo totalmente errado, sei lá o quê, porque não é só porque eu sou nova como advogada que eu não saiba discernir que aquilo que o juiz está fazendo, que o delegado está fazendo, em determinado caso, não seja errado. Muitas vezes a gente sabe que é errado, mas meio que precisa ficar quieto. Nem sempre, às vezes a gente pode se manifestar. Cada caso é um caso. Mas não é por causa disso que você tem que desistir da sua profissão. Não é porque você tem 25 anos, por exemplo, e um advogado tem 50 e fala que, olha, eu vou te representar na OAB porque você fez isso. Ou então você está fazendo errado. Isso da parte contrária.
Ele muitas vezes faz isso para te amedrontar, para te deixar assim, desequilibrado. Então não caia no jogo dele. Acredite sempre em você, entendeu? E se frustrar, a gente sempre vai. Sempre nós vamos ter frustrações na vida profissional, na vida pessoal, enfim, em tudo. Mas se a gente for desistir só porque a gente se frustrou, aí é complicado. O que eu posso dizer é que, com relação a ser advogado, sempre se atentar com o que precisa ser cumprido referente à ética, independente do outro estar agindo com falta de ética ou não, siga aí a ética, seja educado apesar do outro muitas vezes ser desrespeitoso, o educado em questão de equilibrado, entendeu? Muitas vezes a gente acaba botando alguém no chão, desculpa o termo chulo, sendo equilibrado, coisa que parece ser muito difícil nessa sociedade que a gente vive atualmente. E eu estou finalizando de novo com a mesma frase: a advocacia ou advogar não é uma profissão para covarde. Portanto, se você é covarde, você tem duas opções. Passe em terapia e veja o que pode ser feito, porque às vezes você pode estar com medo por conta de algum trauma que aconteceu. Ou então, se você é covarde, porque realmente não, assim, eu nem gosto de usar essa expressão covarde, mas você tem muito medo e às vezes é porque você não se identifica com essa profissão. Então, vá buscar aquilo que você se identifica e que provavelmente está aí no seu coração. Uma boa noite e até mais. Espero poder ter ajudado vocês. Um beijo.